Oi, boa tarde, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo de manhã, boa noite para quem está assistindo de noite. Não sei qual que é o horário que você vai poder assistir. Nas lives anteriores que eu fiz, me pediram sobre as unhas, o roedor de unha, as unhas encravadas, o que significa que rói unha, né? Então, resolvi montar essa live para te explicar o que significa o conflito de roer as unhas, tá bem? Vamos ver se entra alguém para saber do som. Oi, alguém apareceu aí? Ainda não? Preciso saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. Me posiciona? O som tá bom? A imagem tá boa? O som tá bom? A imagem tá boa? Então, nós vamos falar sobre as unhas e especificamente sobre o conflito de roer as unhas. Só me confirma, o som tá bom e a imagem tá boa? Então, antes de começar, se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Então, eu vou explicar. As unhas no corpo da gente é o mesmo significado das suas garras. As unhas é um instrumento de defesa do indivíduo, tá? Ah, obrigada, Liz. Então, as unhas no ser humano é a evolução das garras do indivíduo. Então, ele usa como forma de mecanismo de ataque e defesa. Então, unhas, no modo geral, são indivíduos que estão em repressão ou indivíduos que estão num território onde eles não podem se defender. Eles se sentem o tempo inteiro atacados e eles têm que se controlar para não entrar em defesa, não entrar em conflito, né? Porque a vontade dele era unhar o indivíduo. Então, normalmente, isso acontece com as crianças em relação ao não e ao sim do pai e da mãe, principalmente da mãe, tá bem? Então, é a quantia de nãos que essa criança ouve desde pequenininho e ele entra em defesa, em proteção desse ataque, porque como é que vou atacar minha própria mãe ou meu próprio pai, né? Que é um conflito velado, né? Ele entende como uma necessidade de defesa, mas na verdade é só porque está sendo negado algo a ele, tá bem? Então, antes de falar dos roedores de unha, o indivíduo vai roer unha quando ele está em resolução do conflito de ataque. Quando ele está no conflito em si, o conflito em si dura muito pouco tempo, dura 2, 3 horas da confusão, de uma briga, de um não. Logo em seguida ele começa a roer, tá? Se for falar de roer. Mas existem outras coisas que acontecem na unha, por exemplo, as unhas que se rompem, sabe? Quebra com facilidade. Então, essa unha que se quebra com facilidade está em fase ativa do conflito. Então, isso significa impotência com a relação agressiva, tá? Unhas encravadas. Unhas encravadas pode ser na mão ou no pé, mas principalmente no pé, as unhas encravam principalmente no hálux, no primeiro dedo, né? Então, isso tem relação com o pai, tá? Pais que dizem muito não, pais muito rigorosos, né? Então, essa criança é contra, mas ela não pode se rebelar. Então, as unhas encravadas, principalmente no pé, significam a relação com o pai. Unhas que se fazem ondinhas, sabe? Tem relação com estar dividido entre territórios. Por exemplo, que você mudou de casa ou mora um pouco na sua casa, passa finais de semana na casa de pais separados ou é criado pela avó, tá? Unhas que escamam, né? Aquela unha que descama. Eu não posso me agredir a quem não é fiel a mim, nesse sentido. E as micoses desvalorização com a mãe em relação a um conflito de ter feito algo feio com a mãe, tá? Então, vamos para as unhas roídas. Específico que me perguntaram, as unhas roídas. Outro dia eu soltei um post perguntando:
que querem ouvir? Sobre o que querem ouvir? Ninguém me respondeu nada. Me senti mega abandonada. Quando você quiser ouvir ou saber alguma coisa, escreve depois pra mim. Ah, quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo. A gente monta a live de acordo, né? E também a gente tá montando o canal no YouTube. Tem um videozinho simples lá, porque não estou expert ainda na coisa. Então, você vai me dando ideias e o canal vai se montando pra ficar bem legal, tá? Agora vamos pra unha roída mesmo. As pessoas que roem a unha, elas estão em insuficiência de defesa, né? Elas estão no território. A Dani vai me ajudar com o canal no YouTube. Ei, Dani! Elas estão no território que o tempo inteiro ela tem que se defender nesse território, sabe? Ela mora ou ela trabalha num local onde ela se sente o tempo inteiro agredida ou atacada. Então, isso é do indivíduo. Então, o mais certo é esse indivíduo ter a consciência disso, que nem sempre o que é ataque para ele é só alguém que discorda de você, né? Uma outra necessidade é eu quero marcar, né? Cavar meu território. É uma pessoa que tem necessidade de se sentir estruturada. Uma outra simbologia para quem rói unha é pessoas que querem descobrir algo. Então, ela rói unha para descobrir o que está embaixo da superfície, para poder cavar mais ainda a superfície, né? Porque ela afia as unhas quando ela rói. Que mais? Pessoas que não são desligadas da mãe, muito vínculo com a mãe, né? É a fase oral. Então, vive com os dedos na boca. Nem que seja só fazendo assim, porque essa é a simbologia, né? A capacidade de se desarmar frente ao outro, tá numa reunião ou tá numa discussão e perdeu. Logo em seguida ele começa a roer, porque essa é o entendimento, que ele sempre perde, então ele tem que se desarmar. Comer a pelezinha do canto também, tá? É mesmo significado. E ou você fez algo contra alguém e você tem que esconder. Então você começa a roer para cavar o seu mistério. Isso é o conflito na característica da medicina germânica, né? Biodecodificação pura, significado puro do sintoma. Se você for entender de caráter sistêmico, as constelações sistêmicas vão mostrar que existem segredos de família, normalmente filhos não nascidos. Então, o próximo filho rói as unhas enquanto a família não revela e não conta. Quantos filhos? 3 vivos e 2 abortos. Os abortos têm que ser contados. Ou você fez sofreu um aborto, né? E prefere não falar sobre isso, então você rói as unhas. Esse é o significado sistêmico. Ou você está leal a alguém, ou você está fiel a alguém nesse sintoma, a nível sistêmico, na sua estrutura familiar como um todo. É possível parar de roer as unhas? Quem me conhece há um tempo atrás, eu não era uma roedora até aqui, assim, ó, né? Mas eu era aquela roedora que roía a pelezinha e não deixava nunca a unha sair né? Bem tiquinho mesmo de unha. Quando você entendeu o seu conflito, e foi numa aula que eu entendi, né? Você toma a sua percepção, existe uma mudança quântica, você não tem mais a necessidade, você olha para aquilo e não sente necessidade, é muito esquisito de explicar, mas aí você tem que se ajudar, né? O excesso de pele incomoda o roedor, quando começa a refazer a pele, né? E quando a unha começa a crescer de novo, o roedor se sente extremamente incomodado, porque o canto, né, é bloqueado. Então, eu já vou falar de novo, Su. Então, você tem que ir fazer as unhas, você tem que lixar as unhas, você tem que ir fazer lá uma cutelaria, né? Pedir ajuda de uma manicure, eu pedi ajuda. Faz um ano eu pedi ajuda e põe o produto certo, a base certa, um fortalecedor, uma base antimicótica, porque, né, tinha contato direto com a saliva.
né? E aí tem os produtos dermatológicos, que né, os componentes que você pode vir a fazer de uso oral, a biotina. É você querer, né? A partir do momento que você identifica, tá bem? Washington, eu te respondo em inbox o que você me perguntou. A Suelen perguntou, a Dani entendeu, né? A pele é a mesma coisa, tá? A Suelen me perguntou por que as unhas não crescem e só descamam. As unhas descamam quando você tem uma desvalorização em relação à parte da mãe, tá bem? E aí você descama a unha porque não tem a percepção de deixar crescer, tá? Então, eu espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. No sábado, agora em Curitiba, eu vou fazer uma palestra em troca de alimento, né? Para que as pessoas saibam mais. No final de semana que vem, em Curitiba, para os terapeutas, os profissionais da saúde, tá tendo curso de formação em hemoneurobiologia. Quero te convidar. A Andréia pergunta que a filha começou a roer quando ela ficou grávida. Sim, tá cavando o espaço. A primeira filha? Né, Andréia? É a primeira filhinha da Andréia. Ela tá cavando o espaço para poder, né? É o receio do primeiro filho, né? O primeiro filho tem que ser visto como um primeiro filho. Eu só dou curso de formação, tá, Washington? Nesse tipo de área você não vai ver pós, você só vai ver curso de formação. A gente vai estruturar uma pós em saúde integral pro ano que vem e aí você recebe informações. O que mais? Mais alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha para ajudar mais pessoas. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, que a gente vai estruturar ele bem legal. E o que mais você gostaria de saber, você me põe um tema para eu poder montar as lives, tá bem? Então, um abraço, muito obrigada pela participação e compartilha. Sim, Dani, te chamo, muito obrigada, pessoal. Interessante, ó, aproveitar que a Dani tá online. Quem tem vícios, roer unha, comer, uso de álcool, uso de drogas, você tem que encontrar um hobby. Para você parar um vício, você tem que se direcionar em outro sentido. Então, eu sempre divulgo, né? As atividades manuais são um dos melhores hobbies para quem usa o ato de roer ou desfiar ou quebrar as unhas. Então, vou divulgar, né? A The Handmade by Dani da Ledone. A Dani é uma grande crocheteira, é uma designer que se descobriu num hobby. Então, tem cursos, tem coisas muito legais ali, né? Os amigurumis, se eu não falei errado. Tá bem? Então, um beijo, Flá, assiste de novo. Desculpa. O certo era eu avisar que vai ter live. Eu vou me organizar, gente. Eu vou ser chique, assim, se acalme. Eliane, um beijo, assiste de novo, tá bem? Então, um beijo para vocês, muito obrigada pela participação. E vamos ver se eu consigo fazer outra no final de semana, daí eu aviso com antecedência para vocês poderem se organizar para entrar, tá bem? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada.